Olá pessoal, hoje segunda-feira, dia 21 de novembro, o Ibovespa iniciou a semana com uma valorização de 1,85% no nosso mercado. A gente está aqui no próprio site da Bolsa, gráfico diário do Ibovespa, e nesse momento, pessoal, no ambiente gráfico, a gente tem duas regiões de suporte para o nosso índice. Aquela nossa reta traçada já há algum tempo em 60.200 pontos, e agora também uma outra reta horizontal traçada em 58.200 pontos. Exatamente, a gente fez um fundo em relação à movimentação na segunda-feira passada para o nosso mercado, quando a gente começou o quê? Ao processo de recuperação dos preços para o Ibovespa. Eu convido a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez a acompanhar o nosso fluxo em base semanal, que a gente inclusive postou aí durante esse último final de semana. Está lá como uma tag de sexta e semana. É bem interessante a gente observar, porque foi a primeira semana que o fluxo estrangeiro, por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles cessaram aquela ponta vendedora que realmente ajudou a empurrar o nosso mercado para baixo. Nessa semana que passou, então, eles terminaram com uma ponta compradora e no pregão de hoje também a gente teve uma boa barra de alta para o nosso mercado, iniciando a semana com essa alta de quase 2%. Dando uma olhada aqui no ambiente do fluxo em relação ao pregão de hoje, olha como é que eles atuaram, pessoal. No mercado à vista, ponta compradora durante praticamente todo o pregão. No leilão de fechamento, colocaram no bolso 83 positivo para 33 negativo, ou seja, praticamente 120 milhões no leilão. E o que eles fizeram na última hora do pregão no nosso mercado futuro do Ibovespa? Ponta compradora de praticamente 60 milhões, passaram de 18 para 79. Então quer dizer, venderam 120 no à vista e compraram 60 no mercado futuro. Lembrando que a gente está sempre comentando com vocês que o mercado futuro ele tem vencimento, então faz o quê? Uma pressão maior em relação aos preços. Só que no pregão de hoje, eles não começaram numa ponta compradora. Eles começaram inclusive numa ponta vendedora e fizeram um pico às 12 horas, em 40 milhões. Lembrando que o mercado americano está abrindo às 12 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Ou seja, depois da abertura do mercado americano, o que eles começaram a fazer, pessoal? Eles começaram a reduzir essa ponta vendedora para os contratos do Ibovespa Futuro. Às 3 horas da tarde, eles já estavam o quê? Com saldo positivo. Isso ajudou o quê? A calçar essa movimentação de alta para o nosso mercado até o final do pregão de hoje. Em relação aos nossos contratos, eles tiveram uma projeção de lucro de 315 pontos aqui, praticamente em relação ao preço médio, para os contratos do Ibovespa Futuro, que deu um pouco mais de 400 mil. Só que no dólar, dá uma olhada como é que eles atuaram hoje, pessoal. Inclusive tiveram uma projeção de prejuízo de 353 pontos e meio em relação ao preço médio. Hoje, eles fizeram toda a ponta compradora. Terminaram o dia de hoje com 11 milhões em ponta compradora. A moeda americana chegou a cair na primeira hora do dia e depois andou praticamente aí lateralizada até o final do pregão de hoje. E essa movimentação do dólar, se a gente olhar os gráficos em base diária, a gente vai perceber que no pregão de hoje a gente continuou com aquela projeção de queda para o dólar, só que todo o volume que eles tiveram vendidos nessa movimentação do pregão de sexta-feira, eles recompraram no pregão de hoje. Então vamos ficar bem atento, por quê? Porque o dólar já se desvalorizou desde o pico lá em 3.450, praticamente quase 90 pontos, ou seja, 9 centavos na movimentação, e eles estão aí com uma ponta compradora praticamente no mesmo patamar de máxima para esse contrato em 100 milhões de reais, já que esse contrato vai se encerrar aí no final do mês. Em relação à movimentação do índice futuro, pessoal, eles tiveram uma ponta compradora, conforme a gente viu no pregão de hoje, e essa movimentação da evolução dos preços, em base de fechamento, inclusive a gente superou aquele fechamento que a gente teve aí no dia 16, e a gente teve uma nova máxima em relação a esse espaço mais curto em 61.640 pontos. Dá uma olhada agora, pessoal, no comportamento deles no nosso mercado à vista em relação às ações. Ponta compradora, uma variação média de 3,18. Ponta vendedora, variação média também positiva, 1,49. Só que dá uma olhada aqui na projeção de lucro que eles tiveram no nosso mercado à vista. Pouco mais de 4 milhões de reais. E olha aqui o carro-chefe de compras por parte deles no nosso mercado. As ações da Gerdau, alta de 1,80. Dá uma olhada no setor de siderurgia como um todo. Gerdau, ponta compradora. Goal, alta de 3, ponta compradora. CSN, alta de 5, ponta compradora. E os Minas, alta de 2,5, ponta compradora por parte deles. É bem interessante que a gente está sempre comentando com vocês aí, inclusive nos vídeos em base semanal de fluxo, do poder que eles estão tendo aí no nosso setor de siderurgia. Na ponta vendedora, o carro-chefe de vendas foram as ações da Vale. Novamente, o ativo com ponta vendedora, no caso do pregão de hoje, o que eles fizeram? Não tiveram essa correspondência em relação à evolução dos preços. Por quê? A gente teve uma alta de 5,5%. Mas dá uma olhada aqui, pessoal, como é que eles atuaram nas opções de Vale.
Olha o volume de caos de ponta compradora, 7 milhões de reais. E quando há essa divergência, ou seja, ponta compradora no mercado de opções e ponta vendedora no mercado à vista, significa que eles estão fazendo o quê? Eles estão protegendo as carteiras em relação à variação de preços e também remunerando os seus ativos em relação a essa ponta contrária em relação ao mercado à vista e o mercado de opções. Para o mercado de opções da Petrobras, a gente teve aí também um ambiente comprador, inclusive projeção de lucro para os dois ativos em relação ao mercado de opções. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, a ponta vendedora que eles tiveram aí, tanto para Petrobras e Vale, eles tiveram o que, pessoal? Projeção de prejuízo. Só que dá uma olhada aqui no montante que eles tiveram em relação à ponta compradora e o lucro que eles tiveram aí para o nosso mercado. Em relação ao mercado de opções, a gente teve hoje o vencimento no mercado de opções. A gente já está negociando aí as opções de compra L e as opções de venda X. Então, vamos ficar bem atento que a gente começou aí uma nova série em relação ao mercado de opções aí para o nosso Ibovespa. Pessoal, hoje foi um dia de recuperação no mercado, conforme a gente está percebendo, também calçado pelo fluxo estrangeiro. Se a gente verificar aqui, o net de hoje foi um net positivo e principalmente o net da semana que passou, quando a gente viu que eles andaram numa ponta compradora bem mais pujante aí para o nosso mercado à vista. Amanhã a gente retoma o nosso giro rápido do mercado por volta de 2 horas, entre 2 e 3 horas, para que vocês fiquem atentos em relação à movimentação que eles estão fazendo aí para os nossos ativos. Um forte abraço e até amanhã, pessoal!